explícito a participação, né, no Project Finance do que no projeto corporativo. O projeto corporativo não depende da receita do projeto para ele se pagar. Então, se ele não ficar pronto num determinado momento, não começar a gerar caixa, a corporação vai lá e paga o financiamento. Essa é a diferença. Então, às vezes, a licença ambiental de um órgão ambiental é importante no Project Finance, é importante no corporativo. Só que se ele impede, se a licença ambiental impede que um Project Finance comece a entrar começa as suas operações, quer dizer, e não começando as operações não tem receita de caixa, não vai ter o repagamento, né? No financiamento corporativo, mesmo que não houver receita do projeto, a corporação vai lá e paga. Essa é a grande diferença. Agora, letra fria da lei, se a gente for comparar, os participantes que estão num projeto corporativo estão também no Project Finance. Okay. A questão é que no Project Finance a gente tem que ter muito mais cuidado com isso. Por quê? Porque o projeto ele tem que ser autossuficiente, senão ele deixa de ser um Project Finance. Porque o fluxo de caixa gerado por esse projeto tem que ser capaz... É a fonte de pagamento. É a fonte de pagamento, é a fonte primária de pagamento. De pagamento. Se não tiver essa fonte, né, não tem o Project Finance, não atingiu o seu objetivo. E aí o que vai acontecer? Vira um Corporate Finance, vira um financiamento corporativo. Tem mais um detalhe que eu gostaria de destacar, que hoje no Brasil eu diria que tem algumas coisas que são mais fáceis do que em alguns países fora do Brasil. Porque nós já temos um mercado de capital muito avançado, nós temos legislações, mecanismos legais como arbitragem já implantados. O Brasil, a Petrobras já é um investment grade, o Brasil está caminhando para ser um investment grade. Então, tudo isso facilita a estruturação de Project Finance. São mecanismos que têm que ser explorados, porque estão disponíveis no mercado e facilitam a estruturação do Project Finance no Brasil. Que muita gente não conhece, não sabe que existe esses recursos no Brasil disponíveis. Tá ok. Até o próximo módulo. Até lá. Bem, módulo 2. Riscos. Todo projeto tem riscos e este módulo é uma simples introdução para alguns dos riscos-chave. Não confunda o fato deste módulo ser curto com a importância de entender bem os riscos em um Project Finance. É claro que, quando começamos a fazer uma lista de todos os riscos que temos em um Project Finance, é possível pensar em uma enormidade de riscos. Mas na prática, o que podemos fazer é agrupá-los em não mais do que 6 ou 7 tipos principais de risco. Em primeiro lugar, não podemos pensar em Project Finance sem pensar no contexto onde o projeto se encontra. Os fatores macroeconômicos. Mas não são só os fatores macroeconômicos, são os riscos políticos que devemos considerar. Muitos dos projetos que possam estar em avaliação têm um alto grau de risco regulatório, por exemplo, no setor de energia, e realmente devemos pensar cuidadosamente sobre como gerenciar esses riscos e como estruturar o Project Finance para lidar com isso.
Uma outra coisa que discutimos pouco, mas é realmente muito importante, é pensar em todos os envolvidos nesse projeto. Vai haver um monte de gente envolvida. Os patrocinadores, os empreiteiros, compradores, bancos e tal. Há que se assegurar de que todos os envolvidos nessas transações podem realmente lidar com os riscos e que nós entendemos suas motivações e sua interação com o projeto. Outro grande risco, é claro, é o risco de mercado. Como sabemos, os preços de energia aqui realmente variam. Se houver variações nos preços de energia, então sabemos que os fluxos de caixa do projeto começarão a variar também. Temos que pensar em como gerar as receitas, por exemplo. Outras coisas para considerar: quais são os custos-chave que temos no projeto? Trabalhei com alguém há um tempo atrás, estávamos trabalhando e falando sobre a planilha de um projeto e ele disse: olha, eu não sou muito bom com modelos financeiros, mas sei que se eu errar os custos de energia para um project finance de uma usina de força, vamos ter sérias dificuldades. Isso faz sentido. Até 75% a 80% do custo operacional total é combustível para a geração de energia. Outras coisas a pensar ainda são áreas relacionadas à infraestrutura. Pode ser desenvolvido um projeto completamente novo, greenfield, e então precisamos pensar em toda a infraestrutura necessária em torno. Por exemplo, se começarmos a pensar em projetos de gás natural, precisamos de portos, precisamos de navios, de muitas coisas para fazer os projetos funcionarem. Riscos técnicos são outro fator. Vai funcionar? Bem, nós presumimos sempre que irá tudo funcionar. Mas para dar outro exemplo do setor de energia, há um número de exemplos onde foi empregada tecnologia nova em usinas, onde as turbinas não funcionaram tão bem quanto antecipado. Logo, acabamos tendo custos excessivos. Há outros custos que devemos considerar e outros riscos também, como, por exemplo, a estrutura de capital do projeto. A expressão Project Finance é composta de duas palavras. Uma é projeto, e estamos perguntando, é o projeto certo? Funcionará no prazo e no orçamento? A outra palavra é finance, então é possível ter um projeto que é bom, mas o financeiro não. Por exemplo, poderia haver muita dívida no projeto, poderia ser afetado por coisas como juros muito altos ou risco moeda e coisas do tipo. Outras coisas a serem consideradas com cuidado, por exemplo, é: estamos com a equipe certa? As questões de gestão. Não se trata apenas de colocar uma gerência à frente de um projeto. É necessário entender as questões técnicas do projeto, entender o contexto onde o projeto se encontra e todo tipo de problemas de comunicação que temos. E por último, mas muito importante, especialmente nas áreas ligadas ao setor de energia, temos as questões de meio ambiente. Como se sabe, quando falamos sobre projetos ligados à energia, existem problemas de poluição, derramamento de petróleo e coisas assim. Essas coisas que têm que ser cuidadosamente pensadas. Resumindo, então, esses são alguns dos riscos que temos em Project Finance. Sim, poderíamos listar centenas e centenas de riscos, mas na prática o que veremos é que existem por volta de 5 ou 6 riscos-chave em um projeto. E é nesses que vamos concentrar nosso tempo e atenção. Bom, avaliação de risco, né, que é o tema desse módulo, é um assunto extremamente importante para o Project Finance. E eu gostaria de destacar 4 pontos. Primeiro é o conceito de risco. Conceito de risco versus conceito de incerteza, né? O risco é um evento que é possível de ser medido.
tem uma dimensão matemática. Tem um histórico. Tem uma série histórica e você avalia o risco em cima dessa série histórica. E a incerteza não, a incerteza é o futuro. E muitas vezes as pessoas confundem risco com incerteza e levam a decisões erradas, né? Claro, porque o seguinte ponto a ser destacado seria a mitigação dos riscos. Então, a perfeita identificação do risco leva a uma perfeita definição do fator mitigante. Né? Vai termos o risco e o fator mitigante. Né? Então, esse exercício de identificar risco e o seu fator mitigante é extremamente importante, que vai também estar envolvendo a escolha dos parceiros. Não tenha dúvida, na medida que você mitiga riscos, você reduz o custo do financiamento, né? Você reduz o spread, porque os riscos que não são mitigados ou os riscos que não são tratados corretamente, eles se traduzem num spread maior para o tomador, né? Exatamente. E olha só, toda vez que a gente aloca o risco a um parceiro, né, um participante, que seja habilitado a absorver aquele risco, ou o mais habilitado, vamos atingir o que você está falando. A alocação do risco a um participante mais habilitado leva a uma diminuição de custo, porque o risco está atrelado a um spread, e se diminuindo o risco, está diminuindo o spread. Essa aqui é a lógica, né? Não é a lógica só do Project Finance, é uma lógica financeira, né? Mas que está muito presente e é enfatizado no Project Finance por causa das suas características, de ser um projeto autossuficiente, né? Então, esse é um ponto bastante importante da exposição do professor. E outra coisa é a questão da indexação, né? Essa questão da indexação é muito importante. É preciso levar em consideração que receitas e despesas do fluxo de caixa de um projeto financeiro, né, no Project Finance, tem que estar indexado sempre ao mesmo indexador. É muito importante isso. Isso aí até na nossa vida prática, né? Você não pode receber numa moeda e dever na outra. Quem não se lembra da história dos leasings de carro, na época que o dólar e o real estavam 1 para 1? Pois é. Existe essa questão e antigamente nós tínhamos uma dificuldade muito grande, né, de fazer com que os indexadores fossem os mesmos, né? A gente dependia muito de recursos externos, que são atrelados a dólar, né? E com isso nós tínhamos uma moeda fraca, né? E tínhamos que criar fatores, né, de proteção, de hedge, de moeda, que encareciam muito o projeto. Hoje, com moeda forte, que é mais um detalhe, né, do ambiente do Brasil hoje, um ambiente favorável que, tá vivendo, né, que existe hoje, porque nós temos uma moeda forte. Hoje já existe emissão de papéis no exterior em real. Então, já é possível se fazer todo um fluxo, um Project Finance atrelado a real, né? Então, temos hoje uma condição muito favorável e muito estimulante, né, para o Project Finance. Correto. Vamos continuar então com o professor Malcolm. Vou agora mostrar alguns gráficos para ilustrar o que quero dizer quando falo de riscos e, especialmente, como os bancos veem esses pontos ao considerar um Project Finance. Primeiramente, vamos ver a área de risco país. Países renegociam as suas dívidas. Aliás, uma estatística interessante que o Banco Mundial, um banco de desenvolvimento que discutiremos mais tarde em um módulo posterior, ele estudou que no período de 1956 a 1994, houve mais de 300 exemplos de países que renegociaram as suas dívidas. Olhando o período dos últimos 15 anos, por exemplo, há vários exemplos aqui onde mudanças repentinas do ambiente macroeconômico tiveram efeitos extremamente negativos em certos projetos. Por exemplo, a crise asiática, a crise russa e, como foi discutido em um módulo anterior, a situação na Argentina, onde houve uma grande reestruturação da dívida. Então, mesmo tendo um bom projeto,
Se for em um país difícil, temos que pensar cuidadosamente em como mitigar esses riscos. Vou exibir mais alguns gráficos para ilustrar alguns dos problemas que podem surgir em crises nos países. Antes disso, precisamos considerar um projeto aqui. Esse projeto é da Python, um projeto energético na Indonésia. Felizmente, essa situação se resolveu, foi reestruturada. Mas esse é um dos projetos que começou a sofrer após o início da crise na Ásia em 97 e 98. É bem fácil entender as razões dos problemas. Por exemplo, é um projeto de energia, usando combustível doméstico ou importado, que vende para o mercado local e recebe em moeda local. Dá para imaginar que, se seguindo a uma crise dessas, com a desvalorização da moeda, o custo para o consumidor local de pagar por projetos de energia ao preço integral seria afetado por desvalorizações no câmbio. E se torna um problema político para a empresa de energia cobrar mais. Para mostrar como ficou séria a crise na Indonésia depois da crise asiática, vejam este gráfico aqui. Este gráfico mostra a rúpia indonésia. Vemos aqui que a rúpia indonésia estava relativamente estável contra o dólar durante vários anos. Houve então uma desvalorização dramática. Fica claro no gráfico como foi sério. De mais ou menos 2.000 rúpias para um dólar, no seu pior, foi até algo como 17.000. Colocando de outra forma, precisamos conseguir 7 vezes mais moeda local para pagar por um dólar americano. Torno a dizer, se a base da receita for em moeda local, a grande parte de seus custos for em moeda estrangeira, dá para imaginar os problemas que surgirão. Este não é um exemplo isolado. Vou então mostrar outros casos de desvalorização para que possamos perceber que, quando pensamos em projetos, temos que examinar cuidadosamente os riscos moeda no projeto. Este exemplo é na Rússia. No início dos anos 80, o governo russo tentou estabilizar o rublo contra o dólar americano. Mas, como podem ver, durante a crise russa em 1998, vemos novamente uma desvalorização muito forte. Para alguns projetos na Rússia, isso pode ter até sido positivo. Por exemplo, em um projeto de petróleo e gás, estes são pagos em dólar americano. Então, contando que as receitas do projeto sejam principalmente em moeda estrangeira, a desvalorização poderia ser benéfica ao projeto. Contudo, para os financiadores do projeto, é necessário pensar bem e estar sensível aos efeitos que uma desvalorização pode ter. Mais um exemplo, também na Rússia, um projeto na área de alimentação, de fato, importando equipamento. É claro que as pessoas na Rússia vão comer. Mas se a dívida estivesse em moeda estrangeira, com a desvalorização mostrada claramente neste gráfico, imagine que o custo do serviço de dívida em moeda estrangeira colocaria esse projeto sob muita pressão. Não é que as pessoas vão parar de comer, mas o custo de financiar o projeto devido à desvalorização poderia ser um problema sério. Outro exemplo que poderíamos ter aqui no Brasil. Como podemos ver aqui, a desvalorização tem sido grande. É algo que precisa ser administrado. Claro que na Petrobras haverá uma gama de projetos. Alguns serão direcionados principalmente para exportações. A desvalorização pode trabalhar a seu favor. Pode haver outros projetos com muitos custos locais, onde é necessário examinar bem o financiamento. O motivo de termos que examinar bem o financiamento desses projetos ficará aparente quando começarmos a ver as questões de financiamento da dívida mais tarde.
Mas o que veremos é que, em alguns casos, simplesmente não é possível levantar a quantia de dinheiro necessária para certos projetos em moeda local e somos forçados a pensar em financiamento com moeda estrangeira, que, claro, realça o risco da desvalorização. Esta é a situação mais extrema na América do Sul, na Argentina. O gráfico que vem aqui mostra a relação entre o peso argentino e o dólar americano. Como vem, muito estável durante anos. Na verdade, a política do governo argentino é de amarrar o câmbio ao dólar. Seguindo essa desvalorização, vemos uma mudança dramática. De 1 para 1 contra o dólar, foi para cerca de 3,5. Em outras palavras, o serviço de dívida vai custar mais de 3 vezes mais em moeda estrangeira. Então há muitas e muitas consequências. Por exemplo, um projeto de água em Buenos Aires. As pessoas precisam de água, é claro. Sabemos as consequências de não ter água. No entanto, se financiarmos projetos de fornecimento de água em dólar americano, o custo do serviço de dívida será dramático. E não dá para repassar esse custo ao consumidor local. Logo, o resultado é um projeto potencialmente desastroso. Tanto mais razão para pensar na desvalorização. Outros riscos a serem considerados. Riscos especialmente relevantes para empresas como a Petrobras são os preços de commodities. Passamos por um período onde os preços de commodities sofreram mudanças dramáticas. Aqui está um gráfico de preços de petróleo bruto. Lembro de estar com um grupo de pessoas da indústria energética no início de 99 e eles estavam bem deprimidos. O preço do barril estava em torno de $11. Se voltasse lá hoje, estariam contentíssimos, com o barril a 54 e 55 dólares. De novo, precisamos estar muito sensíveis a isso, porque quando começamos a pensar em financiamento para os projetos, temos que pensar em como isso afetará os fluxos de caixa. A diferença é muito grande com o barril a 20 dólares ou a 40. E vai afetar o modo como estruturamos os project finance, quanta dívida levantaremos, taxas de retorno e tal. Para mostrar um lado mais negativo do preço de commodities, esse gráfico mostra mais os preços de energia elétrica. No meu mercado, no Reino Unido, houve muita privatização do setor energético, começando no final dos anos 80 e início dos 90, e tem havido bastante project finance em projetos independentes de energia. Agora, esses projetos de energia, por serem isolados e não fazerem parte de empresas maiores, muitos foram estruturados como project finance e dependem, até um certo ponto, de desenvolvimento no setor energético, preços de energia. Como podemos ver aqui, os preços de energia elétrica no Reino Unido caíram significativamente no período mostrado no gráfico. Mais recentemente, os preços começaram a se recuperar. Bom, se pensarmos em um project finance, como pode ser estruturado, se tem muita dívida, por exemplo, 80% de dívida, dá para imaginar, se o preço da energia começa a despencar em 15% ou 20%, o efeito nos fluxos de caixa do projeto será muito negativo para os projetos individuais. Bom, encerrado o módulo 2, gostaria de destacar alguns pontos que, ao meu ver, são importantes. O professor Malcolm, ele enfatizou, nesse módulo de avaliação de risco, o risco país ligado a risco moeda. Inclusive mostrou alguns gráficos aí com situações, né, de países estrangeiros que conviveram com desvalorizações, etc. Isso realmente era uma situação preocupante quando se fazia
uma estruturação de um Project Finance. Pelas razões que eu já mencionei anteriormente, né, o Project Finance é muito mais crítico para esses fatores, né, de risco do que um Corporate Finance, né, que tem mais proteções da corporação. O Project Finance ele não tem proteção, né, é a receita que vai repagar o investimento, então é preciso ter mais preocupação com tudo que se diz respeito à geração de caixa. A geração de caixa, a receita é o fator que mais influencia no resultado. É porque é importante frisar que no Corporate Finance, toda a responsabilidade pelo repagamento da dívida cai em cima da corporação. Como o Marcílio falou, num Project Finance, a fonte primária do repagamento da dívida é o fluxo de caixa, é a receita gerada pelo projeto em si. E os fatores que influenciam na formação da receita são extremamente críticos. Por isso o professor enfatizou, né, a questão do risco moeda e do risco país, porque estão atrelados um ao outro. E eu gostaria de destacar que hoje, no Brasil, nós estamos convivendo com uma situação favorável, né, Luiz? Né? Extremamente moeda favorável. forte, moeda se fortalecendo, com tendência de se fortalecer, né, com um futuro aí bastante promissor, né? Tanto é que os financiamentos estão se alongando, né? Os investidores estão aceitando transações de mais longo prazo, né? E isso, com certeza, o prazo depois da receita, o prazo é um dos fatores que mais influencia o resultado no fluxo de caixa. Isso é uma coisa importante que o Marcílio colocou e eu acho que vale a pena ressaltar e colocar esse ponto. O prazo é muito importante. Quando o risco país está alto, quando o país se cria no país condições de dúvida quanto ao repagamento, o que acontece? Os prazos caem drasticamente, né? E hoje, com essas condições macroeconômicas favoráveis, a gente vê o país conseguindo emissões com mais longo prazo, né? Com mais longo prazo. Como o Marcílio colocou... nós estamos fazendo até estruturações aí de Project Finance de 20 anos. 5 anos atrás, nem se falasse em 10 anos, os papéis tinham que todo ser mundo trocados tinha que haver curtíssimo prazo, né? uma engenharia aí, né, financeira bem complicada de troca de papéis, etc., de curto para longo, né, e alongando aos pouquinhos. Hoje não, você faz uma operação de 20 anos, ninguém reclama. Né? Pessoal, aí o mercado não torce o nariz. O mercado acredita no país. Para a Project Finance, o prazo é extremamente importante, mais do que a taxa. Né? E isso está dentro do que abordou o professor Malcolm nesse módulo que se encerrou. Né? Então, até o módulo 3. Até lá. Olá, bem-vindos de volta. Vimos a introdução, as motivações do uso de Project Finance, vimos os riscos e agora temos que pensar em como transformar esses riscos, esses números, os contratos e os relatórios de marketing e tal em um modelo financeiro. Eis aqui algumas coisas que vamos considerar. Primeiramente, vamos pensar em quem vai preparar o modelo financeiro. Na verdade, o modelo deverá começar com o patrocinador, a Petrobras, por exemplo. Depois passará por um banco, onde será analisado. É preciso ter consciência de que os bancos são instituições muito cautelosas. É provável que, não importa o que preparemos, será revisto e sairá menos favorável.
Conheço alguém, por exemplo, que preparou um modelo para um projeto de transporte. Foi levantar fundos com o banco e eles consideraram que a receita seria 40% menor que o previsto. Outras coisas relacionadas serão as suas premissas. O caso base contra o do banco, pois, mais tarde, isto terá um impacto sobre financiamento de dívida e capital próprio.